Sabe aquele incômodo que surge quando te cobram um posta mais, mostra tua rotina? E aquele alívio quase físico quando você fecha a câmera e ninguém sabe onde você está? Talvez você já tenha ouvido que isso é frieza, pose de misterioso, falta de autoestima, como se existir exigisse vitrine permanente. E se eu te dissesse que, para Freud, esse impulso de não se exibir não é defeito, mas o inconsciente defendendo algo valioso em você, uma verdade que a maioria teme encarar? Sigmund Freud foi o homem que ousou entrar onde ninguém queria olhar, dentro da própria mente. Enquanto o mundo falava de aparência imoral, ele investigava o que se escondia por trás do sorriso social, o desejo, a vergonha, o medo de ser visto. Foi ridicularizado, chamado de louco, censurado, mas o tempo provou, ele estava certo. Hoje, tudo o que chamamos de comportamento digital é apenas a velha psique humana com novas máscaras. Se você evita mostrar sua vida nas redes, se sente desconforto em expor o que faz, onde está, com quem anda, talvez você não seja reservado demais. Talvez você seja alguém cujo inconsciente protege o essencial, a sua individualidade. Porque para Freud, o desejo de se ocultar é tão natural quanto o de se mostrar. É o ego tentando equilibrar o olhar dos outros com a própria integridade psíquica. E antes de eu te revelar as 5 verdades freudianas sobre pessoas que se escondem das redes, já aproveita para deixar seu like, se inscrever em Freud, explica o inconsciente oculto e comenta aqui. Você sente paz quando ninguém sabe o que está acontecendo na sua vida? Neste vídeo, vou te mostrar 5 verdades que Freud revelou sobre pessoas que não expõem sua vida nas redes sociais. Você vai entender por que esse comportamento, tão julgado como frieza, mistério ou desinteresse, é, na verdade, um sinal de sofisticação psíquica. O que Freud descobriu sobre o desejo de se esconder pode mudar completamente a forma como você se vê e como enxerga o olhar dos outros. Vamos começar do começo. A maioria das pessoas sente prazer em mostrar tudo: viagens, corpo, rotina, até o prato do almoço. Elas precisam ser vistas para se sentirem reais. Mas você sente algo diferente. Quando pensa em postar, algo dentro de você hesita, como se uma parte interna dissesse: isso não é necessário. E aqui está o primeiro insight de Freud. Esse impulso de não se expor não é timidez nem orgulho. É o inconsciente tentando preservar o que ele considera sagrado, a sua identidade psíquica. Verdade 1. Você possui um superego hiperdesenvolvido. Freud explicou que dentro da mente existem 3 forças: o id, que deseja, o ego, que negocia, e o superego, o guardião moral. Nas pessoas que evitam se expor, esse superego é especialmente forte e ele não tolera falsidade. Ele observa o que você posta, o que os outros mostram, e sente uma repulsa silenciosa pelo teatro da aprovação. Enquanto muitos vivem para aparecer, o seu superego exige coerência entre o que você é e o que mostra. E quando o ambiente digital se torna palco, ele sussurra: não se venda. É por isso que o simples ato de tirar uma foto para provar o que viveu parece vazio. Seu inconsciente entende que mostrar nem sempre é viver. Freud chamaria isso de mecanismo de integridade moral, uma defesa da autenticidade contra o olhar julgador coletivo. Pensa comigo, quando você evita exibir suas vitórias, não é por medo do olhar alheio. É porque sabe, em algum nível, que a validação externa corrompe o valor interno. E Freud diria: seu superego não é o inimigo, é seu guardião. Isso não é frieza, é consciência ética elevada. Enquanto a maioria busca aplauso, você busca verdade. Verdade 2. Seu inconsciente rejeita a exposição como forma de controle social. Freud dizia que a sociedade cria ilusões para manter o controle.
e que o inconsciente de alguns simplesmente se recusa a participar desse jogo. As redes sociais são a nova forma desse controle, a vitrine onde todos precisam parecer felizes, produtivos e desejáveis. Mas o seu inconsciente vê a armadilha por trás do filtro. Ele reconhece que cada postagem é um ato de submissão simbólica ao olhar do outro e se revolta. Enquanto muitos alimentam o ciclo de curtir e ser curtido, você sente um desconforto quase físico. É como se cada clique em publicar fosse um pequeno contrato com o inconsciente coletivo, um pacto de exposição em troca de pertencimento. Freud explicaria isso como uma resistência do ego contra a invasão da massa. Seu ego não quer se dissolver na aprovação pública. Ele quer permanecer autônomo. Pensa nessa cena. Todos à sua volta parecem postar sem pensar, mas quando você tenta fazer o mesmo, sente um peso, uma sensação de estar se traindo. É o seu inconsciente dizendo: eu não preciso ser observado para existir. Freud chamava isso de negação do princípio do prazer social, a recusa em buscar prazer na exibição, escolhendo a satisfação silenciosa do equilíbrio interno. E sabe o que é mais curioso? A neurociência moderna confirma. A exposição constante ativa no cérebro os mesmos circuitos de ansiedade que o medo de julgamento. Você sente o que Freud já sabia há 100 anos, que a necessidade de mostrar é muitas vezes uma máscara da insegurança. Isso não é medo, é lucidez emocional. Enquanto outros vivem para provar, você vive para compreender. E Freud diria: a recusa em se exibir é a forma mais discreta de liberdade psíquica. Verdade. 3. Você está protegendo seu ego de feridas narcísicas. Freud descobriu que o ego, essa parte de nós que constrói a imagem de quem somos, é extremamente sensível a feridas de rejeição. Ele chamou essas marcas de feridas narcísicas. Pequenas rachaduras na autoestima que nascem de críticas, comparações e exclusões. E as redes sociais são o terreno perfeito para reacender essas dores. A cada like que não vem, a cada comparação silenciosa, o ego revive a antiga sensação de não ser suficiente. Mas o seu inconsciente aprendeu. Ele percebeu que a exposição é perigosa e, para se proteger, criou um escudo invisível. Evitar mostrar a própria vida é muitas vezes uma forma elegante de dizer: eu não quero mais me machucar. Freud veria isso como um mecanismo de defesa do ego saudável. Quando o ambiente é ameaçador, o psiquismo se recolhe. Pensa comigo. Você posta algo sincero e o retorno é o silêncio. Nenhum comentário, nenhuma reação. Para a maioria, isso é só um detalhe. Mas para um ego que já foi ferido, é um gatilho. A mente interpreta como rejeição. O corpo reage com aperto no peito e o inconsciente aprende a evitar a dor antes mesmo dela acontecer. Enquanto o mundo interpreta isso como falta de autoestima, Freud chamaria de autopreservação psíquica. O ego está dizendo: eu não preciso mais do olhar alheio para validar meu valor. E aqui está o ponto mais profundo. As feridas narcísicas só se curam quando param de ser tocadas. Ao se resguardar, você permite que o ego cicatrize, que a autoestima se reconstrua por dentro, não a partir de curtidas, mas de autoconhecimento. Isso não é retraimento social, é cura em andamento. Freud diria: ao proteger-se do olhar que fere, você está, enfim, escolhendo o olhar que acolhe, o seu próprio. Verdade 4. Sua libido está sendo sublimada em autoconhecimento. Freud foi o primeiro a afirmar: toda energia emocional é energia sexual em essência, mas não no sentido vulgar. Ele falava da libido como a força vital que move tudo o que criamos, sentimos e buscamos. E quando essa energia não encontra espaço em relações ou exposição social, o inconsciente encontra outro caminho. Ele sublima.
ou seja, transforma desejo em produção, curiosidade em reflexão, carência em criação. Enquanto muitos gastam horas construindo uma imagem ideal nas redes, você canaliza essa energia para dentro, para aprender, observar, crescer. Freud chamaria isso de sublimação libidinal bem-sucedida, quando a pulsão social é transformada em crescimento psíquico. É por isso que, em vez de mostrar, você pensa. Em vez de se exibir, você observa. Em vez de buscar aplausos, você busca sentido. Pensa nessa cena. Enquanto alguém perde horas escolhendo o filtro perfeito, você está refletindo sobre o porquê dessa necessidade de mostrar. E nesse simples gesto, o seu inconsciente está operando em um nível de consciência mais alto, o nível de quem canaliza energia para dentro, não para fora. Freud dizia que os grandes pensadores, artistas e visionários eram assim. Seres que sublimaram o desejo de ser vistos em desejo de compreender. E você faz o mesmo, mesmo sem perceber. O tempo que outros dedicam à performance, você dedica ao autoconhecimento. A energia que eles gastam com aparências, você investe em profundidade. E isso, na linguagem freudiana, é uma das formas mais nobres de realização da libido, o prazer de se descobrir em silêncio. Isso não é desinteresse pela vida, é evolução libidinal. Freud diria, sua recusa em se mostrar é a prova de que sua energia está trabalhando a favor da alma e não do espetáculo. Verdade 5. Você vive em estado de autoanálise constante. Freud dizia que o inconsciente fala o tempo todo, mas só quem aprende a ouvir o silêncio o entende, e é exatamente isso que pessoas como você fazem. Ao não se expor, ao preferir o anonimato, você cria o espaço mental necessário para ouvir a própria mente. Enquanto os outros publicam cada segundo de suas vidas, você observa. E essa observação constante é o que Freud chamava de autoanálise viva, o estado de quem, mesmo sem terapia formal, pratica o olhar psicanalítico sobre si mesmo. Seu ego aprendeu a perguntar antes de agir: por que estou fazendo isso? Essa pergunta, que para muitos parece dúvida, para Freud era sinal de maturidade psíquica. Você não vive no automático. Você questiona impulsos, filtra reações e reconhece as emoções antes que elas te dominem. Isso exige energia. Por isso, você precisa de solidão, não como fuga, mas como laboratório interno. Pensa comigo, enquanto outros buscam plateia, você busca coerência. E essa coerência é exaustiva, mas libertadora. Freud afirmava que o autoconhecimento é o mais alto ato de coragem. E você o pratica toda vez que escolhe o silêncio em vez do espetáculo. O seu inconsciente não quer fama, quer clareza. Ele não precisa de curtidas, precisa de compreensão. E é por isso que, para você, estar offline não é ausência, é presença. Presença em si mesmo. Freud chamaria isso de ego observador desenvolvido. A capacidade de se ver em terceira pessoa, de entender os próprios mecanismos sem se julgar por eles. Enquanto a maioria vive para ser vista, você vive para se entender. Isso, no universo freudiano, é o ápice da evolução psíquica, quando o ser humano para de buscar respostas fora e começa a encontrá-las dentro. Mas como tudo na psicanálise, existe um porém. Freud nos alertou. Todo mecanismo de defesa, quando usado em excesso, deixa de proteger e começa a aprisionar. A mesma força que te faz preservar sua privacidade pode, se desequilibrada, te isolar do mundo. A sombra de evitar exposição pode se manifestar como desconfiança, solidão crônica e até sensação de invisibilidade, quando você se cala não por escolha, mas por medo, quando evita até pessoas que respeitam seu silêncio, quando o recolhimento deixa de trazer paz e começa a doer, o que era autopreservação se transforma em autoexílio emocional.
Freud chamava isso de formação reativa, quando o medo é disfarçado de indiferença. Então pergunte-se com sinceridade: você está escolhendo o silêncio ou está fugindo da vulnerabilidade? O seu recolhimento te nutre ou te esvazia? Se a resposta for peso, tristeza ou sensação de estar desaparecendo, talvez seja hora de buscar diálogo, terapia ou apenas um espaço seguro para se expressar. Mas se o seu silêncio traz clareza, se a solidão é fértil e não amarga, então você está equilibrando Eros e Thanatos, a pulsão de vida e a pulsão de repouso. Freud diria que você não se isolou do mundo, apenas aprendeu a não se perder nele. Ao longo desse vídeo, exploramos 5 verdades freudianas sobre quem escolhe não mostrar a vida nas redes. Um superego que protege sua autenticidade, um inconsciente que rejeita a exposição como controle, um ego que se defende de feridas antigas, uma libido que se transforma em autoconhecimento e um ego observador que analisa cada impulso antes de agir. Tudo isso revela uma única verdade central: você não é frio, misterioso ou antissocial. Você é psicologicamente sofisticado. Enquanto a maioria busca ser vista, você busca ser verdadeiro. Enquanto o mundo exibe o que sente, você sente o que o mundo tenta exibir. E isso, na visão de Freud, é o sinal mais claro de maturidade psíquica, quando a necessidade de parecer cede lugar à coragem de ser. Então, honre o seu silêncio. Ele não é vazio, é território sagrado da sua consciência. Seu inconsciente sabe o que precisa. Talvez o que o mundo chama de distância seja apenas a sua forma de permanecer inteiro. Freud disse certa vez: a voz do intelecto é suave, mas não descansa até ser ouvida. E talvez essa voz, a que te faz calar em meio ao barulho das redes, seja exatamente a que tenta te salvar. Se você se reconheceu nessas verdades, saiba, você não está sozinho. Seu jeito reservado não é defeito, é lucidez. Aqui, em Freud, explica o inconsciente oculto. Você é compreendido, não julgado. Se esse vídeo te tocou, deixa seu like, compartilha com quem também sente paz em não se expor. E me conta nos comentários, você se sente mais vivo quando o mundo não te vê? Até a próxima reflexão profunda.